Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? 8 horas, horário do Brasil, 7 horas dos Estados Unidos. Vamos para mais um podcast. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite. Pessoal, vem para cá. Eu sei que hoje é sexta, todo mundo tá, né, na sua, mas hoje vai ter um podcast muito legal. Nós vamos entrevistar hoje uma mulher, onde ela vai compartilhar um pouco das suas vivências, de como foi a vinda, né? A ida dela para os Estados Unidos, como foi as dificuldades, como foi que ela fez todo o processo de conseguir entrar nos Estados Unidos, por que ela teve essa ideia de sair do Brasil. E ela é casada com um americano, né? Então, hoje a gente tem um podcast bastante diferente. Antes de começar, eu queria dar um alô aqui, primeiro para nossos colaboradores, né? Para nossos parceiros, que é o pessoal da Wizard, né? Então, assim, se você precisa, né? Se você quer fazer o inglês, seja da onde você estiver, né? No Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer canto do mundo, o Wizard ele proporciona, né, aulas presenciais e aulas online. Então você pode fazer de qualquer canto do mundo, você pode fazer aula em grupo, pode fazer aula também individual. E é isso aí, tá bom? Então espero que vocês gostem desse podcast. Hoje promete, né? Eu queria que você, boa noite, Laudicei, Lucas, tudo bom? Boa noite, Rocha, boa noite, Tainara, boa noite, pessoal. Vamos compartilhar essa live aí, vamos compartilhar essa live aí, que hoje a gente vai receber bastante dicas aqui, né? De como a gente pode migrar para os Estados Unidos, como é o processo para tirar o visto, para tirar toda essa questão de consulado, como é que funciona todo esse negócio aí, tá bom? Então, se a dona, inclusive ela já chegou aqui já, né? Você pode me convidar aí, entra aí, convidada, você vai ser muito bem-vinda aqui, compartilhar um pouquinho da sua convivência, da sua experiência que você teve aí, né? Nos Estados Unidos. Então, a live hoje promete, viu, pessoal? Vamos lá esperar aqui um pouquinho. Deixa eu chamar aqui, compartilhar aqui minha live também aqui, enquanto ela manda o convite aí pra mim. Deixa eu só, deixa eu parar aqui, parar a transmissão, compartilhar, ok. Opa, ver, publicação. Ela já mandou o convite aqui, vamos já aceitar aqui a dona Adriana. Bom, viu, pessoal? Vamos lá. Esqueci de aceitar aqui, ok. Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo, Edivaldo? Perfeitamente. Ai, que bom, não sabia se isso aqui ia dar certo. Vai dar mas certo. Assim ficou bom. Ó, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse, falasse o seu nome, de onde você mora. Eu já comentei aqui um pouquinho já, mas se apresenta aí com calma aí, tá bom? Pessoal, meu nome é Adriana Zocchi e eu moro em Washington, D.C. atualmente. Porque eu sou apaixonada pela Flórida e um dia eu vou morar lá, mas... Eu também. Você também? Eu pensei que você tava já. Eu gosto mais do filme. Eu passei alguns anos na Flórida, mas o meu negócio tudo fica em torno de Massachusetts mesmo. Tá bom. Então, continua se apresentando aí. Então, Edivaldo, você quer ouvir um pouco a minha história, isso? Ou você quer que eu... Como foi? Da onde você é no Brasil? Você nasceu Paulo. Conta um pouquinho da sua história aí, por gentileza. Então, eu sou de São Paulo e eu sou sou descendente de italianos. Legal. Então, a minha história de imigração começou com a Itália. Muitos anos atrás, minha história de imigração começou em 2000, no ano de 2000. Mas você já morou na Itália? Ou apenas... Sim. No ano de 2000, eu imigrei para a Itália. Eu imigrei com o objetivo de fazer o meu passaporte italiano, porque a minha família, o meu descendente é o bisavô, meu ancestral é o meu bisavô, todo da linha paterna. Então, eu fui para a Itália com esse objetivo. Agora, você pensa, hoje a gente ouve falar muito em cidadania italiana, a gente ouve falar em todo lugar. Mas naquela época era uma coisa
Era para desbravar mesmo. Quanto tempo Ninguém sabia como fazia. 2000 e... 2000. Foi 200. É, 2000. Em 2000. Então eu fui para lá, eu demorei 4 anos para fazer a minha cidadania lá. E fiquei lá até, quando eu mudei para cá, 2018. Você foi direto da Itália para Washington? Sim, para cá. Nunca morei. Aqui nos Estados Unidos eu ainda não morei em outro lugar, só morei em Washington, D.C. Então eu fui para Itália e só para mim te dar uma ligação com os Estados Unidos. Você é dona da live hoje. Então, assim, eu sempre cresci assim, filha de italiano. Sinceramente, o último lugar que eu pensei que eu ia parar no mundo era os Estados Unidos. Sério. Para não te dizer uma mentira, quando foi lá para 2012, eu ainda dei uma estudada como que faria para emigrar para cá. Precisava, no meu caso, como eu tinha um passaporte italiano, então para mim ia ser um visto de investidor, mas eu não tinha todo aquele dinheiro, porque a gente estava falando de uns 60 mil euros. Nossa, em 2012. Nossa. Mesmo com um passaporte italiano. Para uma pessoa? Sim, porque o processo consistia em você adquirir um negócio aqui nos Estados Unidos e dar emprego, pelo menos, para um americano. Gente, por favor, se tem gente que conhece melhor o processo, que eu me lembre, era isso. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu também já estudei um pouquinho sobre o processo. E eu estudei, eu queria, naquela época lá, eu pensei em comprar um bar na região ali de Miami. Certo. Mas eu nunca nem vim para cá ver. Eu só estudei mesmo, tudo à distância, para ver se era uma coisa que era possível para mim. Depois eu coloquei tudo na ponta do lápis e aquele dinheiro era bastante para mim investir. Então, não é fácil. Não. Muito. Já fiquei assim, 60 mil euros, mas isso já contando com a viagem, com o tempinho lá, né? Ou não? Contando assim, com adquirir o negócio aqui, né? O bar, no caso, e fazer o negócio render dinheiro, né? E contratar pelo menos um americano para trabalhar no bar. Legal. Isso em 2012. 2012, isso. Mas aí você passou quanto tempo na Itália? Mas na Itália eu passei 20 anos, então eu falei para você... 20 anos não, porque eu fui antes, mas uns 18, 19 anos. E eu falei para você, eu tirei o meu passaporte italiano e depois disso eu comecei a trabalhar na aviação. Então eu fui comissário de bordo. Sim. Você tem cara mesmo de quem? Tem, obrigada. Eu amo. Pra mim é elogio. Não, mas é verdade mesmo. Você leva, assim, seu perfil fala um pouco sobre isso, assim. Então, eu fui comissária de bordo, eu comecei com uma empresa na Itália chamada Blue Panorama, que era uma empresa que fazia voos charters, a gente chama. É o avião todo alugado, todo contratado só para fazer aquele voo ali. Então, geralmente, o pessoal que vai para clube turístico, então eu fazia muito Caribe, eu fazia Maldivas. Então, o pessoal levava esse pessoal que ia ficar ali uma semana e depois ia buscar. E às vezes acontecia também da gente ficar uma semana ali porque não tinha nenhum avião voltando. O avião ficava lá. E aí era uma confusão, porque a gente se encontrava na praia com os passageiros olhavam para nossa cara e falavam, mas você não era moço. Mas você tá de férias? Você tá de férias? Não, eu tô trabalhando, desculpa. Sei. Mas então você conheceu os Estados Unidos antes de você decidir morar, né? Você já... Então... Ou não? Mais para frente, depois, eu comecei a trabalhar para empresas que faziam só Europa, que no caso foi depois da Blue Panorama foi a Ryanair, que é uma empresa muito conhecida na Europa. Depois eu mudei para os Emirados Árabes e eu fui comissária da Etihad, que é a companhia de bandeira dos Emirados Árabes. E é uma companhia intercontinental. E aí sim eu fiz Estados Unidos. Eu fazia eu pensei Nova que York. Eu era viajado, eu pensei que eu conhecia. Mas eu conheço até... Então, mas disso eu posso me gabar. Porque eu conheci muitos lugares, sim. Mas bastante. No Brasil, você tinha família, assim, você já tinha filho, casada, na época já não?
Não, 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 não. Do Brasil eu saí novinha, né? Com 18 anos. Então eu cresci numa família, eu sou a mais velha. E uma coisa que a minha família fez, uma família de classe média baixa, tá? Não tinha nada especial, apesar de eu não poder, com certeza, reclamar do que a minha família me deu. Eu acho que eles me deram as coisas certas. Minha mãe investiu em línguas para Educação. mim, me fez estudar Ah, inglês. que Isso abriu ótimo. muitas portas, sim, sim. Olha, você pensa, quando eu tinha uns 15 anos, eu fazia parte de um clube chamado Penpal, que é praticamente clube de carta. Gente, nós estamos falando de um mundo que não existia nem celular ainda, tá? Eu tenho uma bagagem nas costas, tá bom? Vocês perdoam. Então, assim, a gente mandava cartinha para pessoas do mundo inteiro. Então, era tudo escrito em inglês. Eu usava aquilo para treinar o inglês que eu Ó, que estava aprendendo. maravilha. Então, eu já tinha essa paixão, né? Então, eu já me correspondia com pessoas do mundo inteiro. Eu me correspondia com gente que estava na Austrália, com gente que estava na Itália também, com gente que estava na Europa, com gente que estava na Ásia, com todo mundo. Você Mas recebia. você treinava a escrita, né? Mas assim, não daria para treinar ali, assim, a pronúncia, nem ali, assim, né? Aí eu ia na escola, né? Aí tinha que ser na escola. Certo. É. Mas você aprendeu, você teve a oportunidade de estudar inglês muito cedo, assim, né? Muito, muito novinha, né? Sim, 14, 15, 16 anos. Acho que foi 14, 15, 16, 17 anos. Eu estudei 4 anos de inglês, na escola de inglês. Aí ficou no Brasil mais ou menos até 18, 19 anos, é isso? Aí de E lá foi. eu já tinha tentado ser comissária de bordo no Brasil mesmo, mas não consegui. Porque muita gente. É? Muita gente. Eu consegui chegar no fim de uma seleção da TAM, que tinha começado com tipo 500 meninas, mas no fim eles não me escolheram. Mas Então eu falei, depende de muita coisa, né? Assim, até você pode ter o melhor inglês, você pode ter o melhor perfil, assim, mas depende de muitas coisas, muitos fatores, né? Não é só o inglês ou só a beleza, não, assim, né? não é só o inglês, porque no fim, se tem tantas meninas, elas são todas bonitas, Ah, todas altas, todas com inglês, todas. ah, Fica difícil até, né? A companhia tem que escolher uma ou outra. Não tem aquele número de vagas. e Então, também não, não mas tem. eu nunca pensei assim que tinha alguma coisa a ver com o meu percurso, que eu fiz alguma coisa errada, eu não estudei o suficiente, eu sempre achei que era uma questão realmente que tem poucos lugares para muitas pessoas. Então, eu nunca tirei. Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que dar valor pro esforço que a gente faz. Eu falei, não, tudo bem, eu não consegui aqui, mas eu vou conseguir em outro lugar. Eu consegui em outro lugar. Aí você passou quanto tempo mesmo assim, efetiva mesmo nesse período de comissário de bordo? 15 anos. 15 anos? Uai, eu pensei que fosse Hum, 4 anos. Você falou alguma coisa de 4, 15 não. anos? 4 anos eu demorei para tirar minha cidadania. Ai, foi verdade. Eu 15 tinha anos. um visto na Itália, que até era um visto completamente desconhecido, nós estamos falando dos anos do 2000, né? Falei para vocês. Certo. E é um visto que chama Attesa della Cittadinanza, quer dizer, a espera de cidadania. Eu não tenho nem certeza que esse visto exista mais. E era uma coisa tão desconhecida que uma vez a polícia me parou, eu mostrei meu visto e eles achavam que eu tinha inventado aquele papel. E me Nossa, levaram para a delegacia. sério? Uai, legal. Legal assim, né? Em Bolonha, isso. Eu morava em Bolonha. E me levaram para a delegacia e foi a menina que estava fazendo meu processo do visto na prefeitura de Te Bolonha que me salvou. salvou. Uhum. Porque eu liguei para ela desesperada, pelo amor de Deus, explica para eles que o papel que eu tenho é verdadeiro. Ela falou com eles e explicou. Nossa, eu disse que o pessoal ia ter Então, a live hoje que prometia, né? que era interessante, era engraçada, pelo menos é engraçada. Aí você passou quanto tempo morando mesmo na Itália? Então, vamos ver. De Itália eu fiquei 2 anos nos Emirados Árabes, nem um ano e meio. E o resto na Mas Itália. e Até qual ano foi isso? que eu morei nos Sim. Emirados, 2010. Mas já era como, assim, hoje a gente vê
que é uma coisa, tá uma coisa surreal, assim, né? Tá uma coisa muito, muito bonita, muito desenvolvida, né? Já Mas na época, era, já era, já. já. É um lugar no mundo surreal. Mas assim, Surreal. é uma área mais para quem tem muito, assim, né? Para quem tem muita grana, né? Ou não? Você é diferente porque você trabalhava com isso, então te ajudou um pouco, né? Então, veja Ou estou bem, enganado? não, muda tudo. A empresa Etihad é a empresa do Sheik. Então, Ai, por tabela, eu trabalhava para o Sheik. Então, sim, é tapete vermelho estendido. Com certeza, com certeza. Mas o meu caso era particular porque eu trabalhava para o Sheik. as suas fãs aqui, ó, tá comentando aqui direto aqui, ó, que você é maravilhosa. Ah, nossa, Não, gente, tem história para contar, né? Eu posso fazer 3 Instagram, que não adianta muita coisa. não, mas se Deus quiser, ainda vai ter outra. Eu vou te convidar mais vezes pra cá, se Deus Eu quiser. venho, Vamos eu lá. tento continuar. Mas aí você Então, tá nos Emirados, né? Aí você, é, dali você foi pra Itália, é isso? voltei para a Itália Aí e passou umas quantos anos lá? voltei para Roma. Depois de 1 ano e meio, eu voltei para Roma. Roma é a minha segunda cidade, eu considero minha cidade de adoção, Roma. Voltei para Roma e fui trabalhar para a EasyJet, que foi minha última empresa como No comissária de mesmo, bordo. no mesmo segmento, né? Sempre como comissária de bordo. Até então, solteira, Não. já estava casada já. Não. Eu casei, que ano que foi, meu Deus do céu? Eu tinha 28 anos, peraí. Eu lembro minha idade, não lembro que ano que era. Fica 2000, tranquila. 2008 foi. 2008, né? Foi. Certo. Mas Eu casei com um italiano de Roma. ainda. Uhum. Não foi um casamento que deu certo, não dávamos certo. Ele não gostava que eu trabalhasse, principalmente fazer esse trabalho, e Ontem eu eu fiz uma, queria fazer, entendeu? ontem eu fiz uma live e a gente, não sei se você assistiu, mas a gente comentou um pouquinho dos problemas assim que tem no Brasil, né? Aí vinha eu depois, eu tá falando mal do Brasil, tal, que eu não tô falando mal da Itália também, viu, pessoal? Mas assim, eu já ouvi falar o pessoal ali da Itália, ele é muito autoritário, né? Muito, muito, realmente não gosta que as mulheres trabalhem, né? Ou eu tô enganado? Eu já ouvi falar isso aí já. Então, eu sou uma pessoa, assim, como eu conheci pessoas de todo mundo, eu vejo tendências nas pessoas, ou estereótipos, não sei como vocês querem chamar, e eu acho sim que o italiano tem esse estereótipo. Ele tem um lado bom que ele é muito família. Ah, é? Itália é muito família. Nossa, família é tudo pro italiano. Tudo, tudo. Mata e morre Eu pela posso tirar família. eu posso tirar uma dúvida com você? Pode, claro. Eu ouvi dizer também que os filhos de italianos assim são muito soltos, assim, eles não gostam de estar não é bloqueando, é assim, não é que é mal educado, assim, mas são muito soltos. Os meninos vão ali, grita, não sei o quê, e o cara deixa ele de boa ali, deixa eles meio É, que é é verdade. uma cultura barulhenta. Pronto, mas É. então não deixa de ser verdade. Não, não deixa de ser verdade. E, por exemplo, trabalhando na aviação, dava para ver nitidamente, né? Você faz um voo para a Alemanha, é um silêncio absoluto, as pessoas entram, sentam. Você faz um voo para, vou pegar, vai, lugar específico, Nápoles, que é um lugar muito barulhento. Tem gente gritando lá do começo do avião para a pessoa que está na frente, Maria, Meu Deus. Maria, sim, sim. Trazem de tudo. Meu Deus, onde foi a torta? Eu não sei onde que eu ponho a torta, que não vai cair, não vai quebrar, não vai. É uma loucura, é uma loucura. É cultura, isso é cultural. Você pode gostar, você pode não gostar. Eu gosto de partes, desgosto de outras, entendeu? E Certo. é cultura. Mas é um pouco verdade, sim. Aí você Então, pode pode, continuar. pode falar, pode Aí perguntar. você se separou e quando foi assim, eu vou para os Estados Unidos, vou para a Terra Prometida, vamos Isso. dizer assim. Então, eu já tinha visto lá e tinha desistido, lembra? Então, aí eu me separei em 2016 e coincidiu que a empresa estava fechando a base em Roma. Então, a empresa chegou para a gente e falou: olha, não vai ter mais avião no aeroporto de Roma. Vocês vão ter que mudar
cidade. Então, os aviões vão para Milano, ou para Nápoles, ou para Venezia. Então, vocês podem escolher. E eu estava me separando do meu ex-marido, né? Falei, eu vou para Venezia, que é mais exótico. É turista. Eu tava assim, porque Milano é muito trabalho. Milano na Itália é muito trabalho, é lugar de trabalhar. Sim, o pessoal que tá sempre com pressa, passa reto, tem muito o que fazer, tá todo mundo ocupado. Como, assim, não sei em Washington, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas aonde, lá em Massachusetts, em Boston, por ali, então é muito assim também. A gente acorda 4 da manhã, 5 da manhã e trabalha até Trabalho. Milano. Milano é assim. Nápoles é aquela bagunça que eu já falei pra você, já descrevi como é o voo no avião. Então, não precisa nem comentar como é que é a cidade, né? É doida, é muito doida. Vamos lá. Pra visitar é ótimo, mas pra morar eu não queria, não. Então aí eu falei, vou pra Venezia. E aí eu fiquei trabalhando basada no aeroporto de Venezia, Marco Polo. Quanto tempo até eu conhecer o meu marido? Acho que o primeiro ano eu passei solteira. O primeiro ano eu passei solteira, curti e tal. Aí fui conhecer ele no ano seguinte. Acho que foi. Eu tô tentando lembrar, é muita coisa. Eu tô tentando lembrar. Isso não nos Estados Unidos, lá ainda, né? Não, lá em Veneza. E eu conheci meu marido pelo Tinder. Sério? E dá certo isso mesmo? Então, eu falo para as meninas, né? Porque as meninas vêm me perguntando. Naquela época dava. Naquela época você achava pessoas que estavam querendo conhecer outras. Por um motivo ou por outro, claro, né? Por todos os motivos do mundo. Mas tinha pessoas também que eram pessoas legais. Parece que agora o Tinder fica sempre mais perigoso, né? De você procurar pessoas lá. Mas na época era. Funcionou. Pelo menos uma pessoa deu certo. Funcionou. Meninas, sigam sempre as regras dos encontros, hein? Eu gosto de dar conselho romântico. Cuidados, né? Cuidado. Então, assim, não é que eu fui para casa dele, eu pedi para ele vir me encontrar no bar que estava do lado da minha casa. Ele não sabia onde eu morava, mas o bar estava do lado da minha casa e os garçons me conheciam. Eles sabiam quem eu era, que eu era vizinha. Segurança ali, né? Se acontece alguma coisa, eu grito, né? Grito pro Giovanni, né? Giovanni, pelo amor de Deus. Dá pra gritar lá e tá na tua casa, né? Vizinho, né? Assim, né? Isso. Então, sim, usei de todas as... eu sempre fui assim, né? Eu sempre fui muito acostumada a me mover sozinha. Então, eu sempre tomei todas as precauções, assim. E aí, conheci meu marido ali, pelo Tinder. Não rolou assim, imediatamente, demorou um tempinho, tal, mas aí a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum, que tinha tudo em comum. Ele estava ali basado também, a gente fala baseado também, porque ele é Air Force, então ele estava ali baseado na base de Aviano, a base da Air Force de Aviano, e legal. Entre Aviano... Eu não morava em Venezia, tá? Eu morava numa cidadezinha chamada Treviso. Linda, maravilhosa. Cidade linda, maravilhosa. Linda. Parece um filme. É lindo. Tá a 60 quilômetros, se eu não me engano. Da onde? Então, tem Venezia, aí tem 30 quilômetros, tem Treviso, que é onde eu morava, e ele morava em Aviano, que tá a 60 quilômetros da minha cidade. Então, eu fazia essa ida e volta pra gente ficar juntos. Certo. E até que a gente decidiu morar junto e começamos a morar junto. E ainda... Viu que dá certo, né? Viu que existia... Viu que dava certo. Isso. E começamos a morar junto. Aí, mudaram os planos dele. Porque o militarismo aqui nos Estados Unidos, eles que escolhem onde vai ficar basado a pessoa, né? E aí acabou o tempo dele de ficar ali na Itália, que a gente fala overseas, e ele tinha que voltar para os Estados Unidos. Assim, foi uma coisa inesperada, ele achava que ele ainda ia ficar 4 anos lá. Então eu não estava pensando ainda em mudar a minha vida, né? Para mim, eu fazia aquela vida e ficava com ele. Mas aí falou, a gente vai ter que voltar. E aí?
Eu falei para ele, assim, namoro à distância eu não tô interessada. Não existe. Eu também não acredito Então, nisso. vamos casar. Então, vamos casar. Como uma boa E foi mulher, assim. acabou acompanhando o esposo, né? Então, foi isso. Isso foi a minha decisão. No final, foi uma decisão de vir para cá, porque eu deixei a minha vida lá na Itália, deixei a minha carreira lá na Itália e vim para cá. Um pouco antes de eu vir para cá, eu Qual fiquei foi o ano que você realmente chegou nos Estados Unidos para você ficar? 2018. 2018. Isso, 2018. E aí, eu vi que você falou de visto. O meu processo foi de visto de esposa mesmo. Então, e eu fiz na Itália. E saiu rapidinho assim? Saiu lá ainda? Ou teve uma. Porque tem um processo, né? 6 meses. Demora um tempo, né? 6 Talvez meses. eu acho que no caso do seu esposo, eu acho que demorou, talvez demorar um pouquinho menos, porque é um militar, né? Talvez consigam adiantar esse processo, né? Porque sabe que ele tem que viajar, né? Mas eu acho que dura mais um pouquinho, né? No caso, uma pessoa normal, assim, né? Uma pessoa que não serve o... Na verdade, o militar tem apoio dentro da base, né? Então, a Air Force tem um departamento que ajuda os militares com o visto, seja deles, da esposa, dos filhos, se necessário. Então, a gente fez tudo através deles. Entrevista, você fez uma entrevista também, não foi? Fiz a entrevista, não, a entrevista no consulado. Digo assim, quem fez os trâmites dos papéis foi o próprio, sim, foram eles mesmos. Eu só entreguei todos os documentos que eles me pediam, preenchi todos os papéis, formulários que eles me pediram. E aí eles mesmos que enviaram aquilo para o consulado, daí marcou a entrevista e eu fui no consulado em Nápoles, o consulado americano em Nápoles, fazer a entrevista que durou 2 minutos. Em inglês ou em italiano? Em inglês. Eles perguntam, né? Eles perguntam se você quer fazer em inglês ou na língua, né? Ou não? Não tive essa opção, não. Mas você já dominava o inglês, então para você foi super de boa, né? Para mim foi no inglês mesmo, Mas assim, foi muito assim, só para ver realmente o que estava acontecendo. Ah, vocês são casados mesmo? Ah, mostra umas fotos, aí a gente mostrou foto do nosso relacionamento. Mas sabe assim, eu não sei como seria uma entrevista numa outra situação, mas a minha foi muito leve. Foi muito assim, só mostra para mim as fotos, então, como vocês se conheceram, como que foi? Foi mais bate-papo. Para assinar ali, né, para saber que é realmente uma pessoa que existe, né, foi uma coisa mais rápida, sim, né? foi muito assim, um bate-papo. Teve... Aí venderam tudo, vamos vender tudo, vamos embora para os Estados Unidos. Vendeu tudo, nossa senhora, né? Vendeu tudo, é verdade. Quanto tempo esse processo? Vamos vender tudo. Decidimos, fiz entrevista, vamos para os Estados Unidos. Quanto tempo demorou esse processo? Até você desfazer de tudo, teve a ideia, aliás, combinaram e vamos para os Estados Unidos. É muito rápido, Edivaldo. É muito rápido porque eles ficam pressionando, né, os militares. Então a gente tem um tempo para fazer as coisas, então é muito, muito rápido. Então acho que a entrevista eu fiz em julho, e em outubro eu já estava aqui. Mas assim, então você não tinha casa lá não, tinha só os malls, essas coisas assim, né? Casa mesmo não tinha, né? Então funciona assim. Uma mudança dessa no militarismo, ele funciona que o próprio governo toma conta da tua mudança. Então você só segue as regras que eles passam para você de como empacotar as coisas, o que você pode empacotar, o que você não pode, o que você não pode você vende, né? E eles mesmos colocam tudo dentro de um container que vem de navio para cá e depois entregam no endereço que você decidir que eles têm que entregar aqui. Se como é responsabilidade deles, né? Porque o meu marido estava lá servindo o país lá, então trazer ele para cá de volta é responsabilidade deles, e se como ele casou comigo, é responsabilidade deles a minha mudança também. Então é tudo eles que fazem. É um processo
assim, bem exaustivo, né? Lógico, porque é uma mudança de país. Mas tem essa vantagem que não é toda planejada por você, é planejada por eles. Você só segue o manual certinho do que você tem que fazer. Entendeu? Você perguntou outra coisa que agora eu tô tentando lembrar. Mas você tem filho? Você tem filho já? Tem. Mas Então, assim, lá nessa ocasião já tinha filho, não? Então, a minha mais velha é filha do meu marido americano. Certo. E quando eu cheguei aqui, ela tinha 7 meses. Que legal. Então, nesse meio tempo, eu fiquei grávida lá na Itália. Tive a neném lá na Itália. E quando a gente chegou aqui, a Samantha, que é a minha mais velha, tinha 7 meses. Chegou em 7 outubro. meses. Não, nasceu em fevereiro de 2018. Legal. Hoje eu tenho 2. Tem 2, né? 2 mulheres? 2 meninas. 2 meninas, né? A minha pequenininha tem 3 anos. Vai fazer 3 anos agora, dia 1º de julho. A mais nova? A mais nova. E a mais velha? 5. Tem mais ou menos. Fez 5. Fez 5 agora. Chegou nos Estados Unidos em outubro, mais ou menos. E aí, eu sei que viajar é uma coisa, mas como foi assim? Botou, agora não tem mais volta. Como é que foi assim? Caiu a ficha? Demorou muito tempo para cair a ficha? Como foi? Demorou um pouquinho, mas caiu, viu? Sim, porque aí começou a adaptação aqui na região de Washington, D.C. E eu estou longe da comunidade brasileira. A comunidade brasileira é que a gente tem aqui em Washington, na região de Washington, que está em Silver Spring, está bem longe de mim. Eu com uma filha pequenininha e meu marido trabalhando o dia inteiro, então muito tempo sozinha. E a língua, que eu achava que não ia ser um problema, e no final era. Sempre é. Sempre é. Sempre é. Você pode aprender, você pode, mas é porque a gente está no Brasil, vamos dizer assim, né? Se a gente está num estado, a gente vai para São Paulo, então a gente vai para. A gente sente dificuldade em escutar, quanto mais uma língua completamente diferente, né? Diferente. Exatamente. Então você chega aqui e tem o accent, as gírias, né? O sotaque, muda muita coisa. Tem o sotaque, tem as gírias, tem as referências culturais. Então, que isso não dá nem para você aprender, né? Se você não morou do lugar. Então, você ouve as pessoas falando de fulano de tal. Você fala, quem será o fulano de tal? Você ouve as pessoas falando do programa de televisão. Você fala, opa, peraí, que até ontem eu estava lá na Itália e eu não assistia isso. Você ouve as pessoas falando de coisas que você não tem aquela referência. E o americano, eu mergulhei na cultura americana, 100% americana, como eu falei para você, porque sem uma rede de apoio de brasileiras comigo, né, perto de mim. Então, o americano, ele não é receptivo, pelo menos os americanos que estão aqui nessa região. Aqui também é região de muito trabalho, igual eu falei para você, a gente passando, ocupada, todo mundo muito ocupado. Eles não são receptivos e eles não têm a nossa cultura quente, acolhente, né? Então aí, se assim, tipo, você tá boiando, eles viram as costas e... Eu sei muito bem como é que é isso. Eu sei muito bem como falar, tá, eu tava tentando falar, mas tudo bem, né? Mas aí, então foi complicado pra mim, foi difícil. Foi difícil me adaptar. E daí aconteceu mais uma coisa, mais pra frente, que tem a ver com a língua, que é o diagnóstico da minha mais velha. Minha mais velha foi diagnosticada com autismo, a Samantha. E hoje eu sei, né, depois, os diagnósticos eles não vêm todos juntos, né? Hoje eu sei que ela tem autismo, ela tem TDAH e ela tem superdotação muito alta. Que é também, às vezes a gente fala superdotação e a pessoa fala, ai, que legal, estudar. Sim, é legal, lógico, tem o lado legal. Tem uma extrema vantagem, assim, a sua filha praticamente é uma gênia. Só que tem que ter, né, uma atenção... Mas tem um outro lado também, que é lidar com aquela mente muito rápida. Lidar com a mente que se entedia muito fácil. Tem todo esse lado aqui. Então, assim, para mim foi na marra. Eu tive que mergulhar nesse assunto
E eu tive que virar especialista desse assunto para mim poder dar o suporte que a minha filha precisava. E um assunto que eu não tinha a menor ideia do que nós estamos falando, num país que eu não tenho a menor ideia de como funciona, numa língua que não é a minha. Mas, assim, você sabe que isso é um assunto assim. Eu sei que. Isso aí é Mas outro livro. se você. É isso que mais ou menos quer dizer. Se você fizesse. Por que você não fala mais eu sei que é meio que ruim, tá expondo ali. Mas você poderia fazer lives, assim, falando. Porque tem muita gente que tem esse tipo de situação e quer aprender, quer ver a sua boca, né? Quer saber algumas dicas. Eu acho que seria, assim, sabe, um tema legal para você fazer algumas lives, tá? Ensinando ali. Eu acho que você teria bastante, eu acho, né? É um assunto, assim, bem específico mesmo, bem legal, assim, para você abordar. Então, eu refleti já muito sobre isso. Eu quero e ajudo todo mundo que me procura para saber sobre esse assunto no privado. Mas tem uma outra questão, sabe, Edivaldo, que é de exposição da história do teu filho, É. que eu ainda não tenho muita certeza se eu quero ir por esse caminho ou não. Porque eu vi mães que depois a filha, mães que são influencers sobre esse assunto, aqui nos Estados Unidos, tá, gente? E depois a filha faz 14 anos e praticamente ela descobre as coisas através de vídeos que a mãe fez sobre ela. E essa situação aqui depois pode virar um trauma. Aconteceu, né? Tem sentido. Então assim, não sei se é o caminho que eu quero eleger agora que eu tô me dedicando mais às redes sociais. Ó, legal. Porque eu sempre gostei e eu comecei lá atrás. Eu tenho um canal no YouTube, eu não sei nem se você descobriu esse canal. Eu tenho um canal no YouTube chamado Esposa de Divulga Militar aí. Americano. Qual Você viu? é o canal? Esposa de Militar Americano. Que Legal. tem 17 mil, tá com 17.500 agora. E eu praticamente parei aquele assunto, por quê? Para cuidar de todos esses assuntos aqui que eu tô dizendo para você. Então, eu já tinha começado um assunto, eu não sei se eu quero expor a minha história por esse ponto de vista aqui. Mas eu faço questão de ajudar todo mundo que me procura. E eu falo nesse assunto também no meu Instagram. E assim, sem expor assim, a história dela mesmo. Qualquer coisa que possa fazer ela Não, se não, sentir não. mal depois, entendeu? Perfeitamente. O que a gente tem É que isso. entender é que o mundo hoje está focado nisso. Então, assim, Bill Gates já falava já há muito tempo atrás, no ano tal, quem não tiver na internet não está em canto nenhum. Se o teu negócio não está na internet, não vai estar em canto nenhum, você não vai ter um negócio. Então, assim, quem tiver um assunto, todo mundo tem o que passar, todo mundo tem o que ensinar, entendeu? Então, assim, quanto mais rápido a gente abrir os olhos para isso e começar a falar, você escolhe um tema que você gosta, que você se sinta bastante à vontade, né, para você falar, mas eu sempre aconselho, sempre falo nas lives, eu também faço live para os meus... Eu tenho uma companhia de construção de identidade visual de companhias americanas, né? Eu trabalho com isso há 9 anos e trabalho com criação de website, trabalho com criação de vídeos, toda essa questão, né? Então, eu faço muitas lives. Mas, assim, todo mundo tem o que ensinar, todo mundo tem o que falar, todo mundo tem o que mostrar, né? Porque é muito fácil hoje é muito... antigamente, para você aparecer, você tinha que pagar uma televisão, pagar uma rádio. Hoje você abre uma conta no Instagram, você compra um telefone, abre a conta ali, as pessoas vão começar a te seguir, vão te conhecer. Essas pessoas querem escutar a sua história, até para elas colocarem, né, na vida dela lá. Mas, vamos voltar um pouco. Você Bom, trabalha? Assim, já trabalhou? Desde quando você veio para os então, Estados Unidos? você falou aí, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu também sempre gostei de empreender. Legal. Então, o meu primeiro empreendimento é um site de tarô. Eu tenho um site de tarô no Brasil, Sério? chama leituratarô.com, desde Repete o nome, 2009. por favor. Dá com. Leituratarô.com, bem óbvio, leituratarô.com. Ponto .com E do BR ou só ponto .com? tanto .com quanto Os dois, .com.br vai cair os lá. dois também, né?
E eu tenho pessoas que trabalham comigo lá desde 2008, 2009. Então, desde aquela época, as mesmas pessoas já têm uns clientes já fiéis do site. Mas no que da Então, consultoria, assim, como é que você pode explicar um pouquinho sobre isso aí, ou não? sim, é leitura das cartas mesmo, leitura das cartas de tarô. As minhas tarólogas, elas têm formação, umas têm aromaterapia, outras têm numerologia, outras têm astrologia, cada uma tem a sua especialização e faz leitura de cartas, consultas de leitura de cartas. E é Eu, assim, é uma coisa que as pessoas às vezes não imaginam o quanto pode ajudar. E é disso que eu fico feliz, de ver as pessoas que são ajudadas pelo meu site e pelas minhas meninas. Tanto é, né, que nós estamos lá, né? Desde 2009 nós estamos lá. Então... Mas assim, tu pode entrar um pouquinho nesse assunto, assim, o que que fala assim, como é que funciona mais o que que eu sou um cara totalmente leigo assim, eu não entendo muito sobre isso, mas cada perfil, cada pessoa tem o seu destino, como é que funciona mais ou menos assim? Tenta dar uma... Não, eu não acredito em destino, eu acredito em tendências. E eu acredito que é isso que você consegue enxergar muito bem, porque o tarô também é uma forma de linguagem e é uma troca entre o cliente e o leitor, a pessoa que está fazendo a Então leitura. é Então, individual, né? é individual, é num chat individual. Então, eu tô vendo aqui para você as tendências com um outro olhar que você não está enxergando. Então, eu adiciono na tua vida, no problema que você traz, na dúvida que você traz, um outro ponto de vista, e eu digo para você qual é a tendência das ações que você está fazendo hoje, possivelmente a que ponto possa te levar. E eu posso te dizer também quais são as outras ações que você pode fazer que podem te levar por caminhos que sejam mais vantajosos, em vez Legal. desse que você está seguindo agora. E funciona, né? Porque tá desde 2019, então já ajudou bastante gente, né? Olha, eu tenho lá uns 10 mil clientes que já fizeram consultas com a gente, que juram de pé junto que funciona. Então, Não tem nem o que discutir, né? Então, o seu trabalho sempre foi home office, assim, nos Estados Unidos, tu chegou a trabalhar em algum estabelecimento, algum canto? Não. não, com tudo isso que aconteceu, né, na minha A vida, gravidez, né? gravidez, Tem nem criança como. pequena, depois o diagnóstico, então eu sempre me limitei a trabalhos em casa. Recentemente, o ano passado, eu me dediquei ao resale, à revenda. E aí eu comecei um outro business, que eu também tenho um site, de venda de bolsas de luxo de segunda mão. Legal! Não, Já sim, é como você passa falou. Eu aí já gosto o site, já gosto de passa. source. Sim, esse chama Zoc, zoc.shop, ZOCCHI.shop. E eu Da, praticamente com, vou. Hã? ponto .com? Não, é ponto .shop. Certo, SHOP, shop. certo. Tá tudo lá também tem lá no meu Linktree, tem tudo, No gente, se vocês quiserem Instagram? conferir. No Instagram. Ok. Isso. E eu comecei esse business o ano passado, porque eu queria fazer uma coisa também. Eu sempre trabalhei online, assim, né? Nos meus empreendimentos. Então eu quis começar a fazer alguma coisa que eu colocasse a mão na massa, sabe? Então aí Entendi. eu comecei a procurar essas bolsas que precisam de pequenos reparos. Certo. Então é aquela Gucci maravilhosa, mas ela precisa de um reparinho, de um pouquinho de cor, tal. E eu fui aprender como mexer com couro, que é uma. Restaurar, né? Legal. Daí eu fui Legal. aprender, principalmente com couro, porque é o material principal que é utilizado, né, nessa indústria. Então elas chegam, elas são limpas, higienizadas, reparadas, retocadas, onde precisam ser retocadas. Depois eu coloco no meu site, eu coloco também em outras plataformas aqui nos Estados Unidos, porque você sabe que aqui nos Estados Unidos tem um mercado gigantesco, né, de pre-loved, que eles chamam, né? Uhum. Que são todas as coisas que tem de segunda mão.
Então, Tem o seu outro. público é nos Estados Unidos, é americano. Não, você não exporta para o Brasil, né? Não, menino, porque exportar para o Brasil é uma complicação total, porque aí vai chegar a bolsa que é, por exemplo, uma bolsa da Gucci nova custa 5.200 no site da Gucci, 5 5.200 mil o dólares. quê? Dólares. O mesmo modelo da bolsa vintage. Então, se você pegar uma bolsa que tem lá, o mesmo modelo da bolsa, vamos pegar uma Jekyll Bag, vai, que é muito famosa. Se você pegar uma vintage, ela vai custar entre 300 e 400. Só que aí, chegando no Brasil, se eu mando ela para o Brasil, eles vão querer me cobrar os 5.000 de imposto em cima. Entendeu? Eles Entendi. não vão considerar que a bolsa é uma bolsa de segunda mão. É É complicado, né? isso que geralmente acontece, né? Aí tem o pessoal que... Você sabe que tem um pessoal que manda produtos para o Brasil, mas eu não sei quais são os trâmites que eles conseguem eventualmente evitar isso, se eles conseguem eventualmente evitar isso. Então, tem que ser aqui mesmo. Porque senão Mas, aí não é uma vantagem, né? é, é. Tão Mas grande. assim, o site está no ar, você tá funcionando direitinho. Sim, Quem sim, quiser sim, entrar sim, lá, é só sim. entrar no website lá, olhar lá quais são os modelos, Sim, né? Fazer, sim. e fazer. Se quiser me pedir também, falar, Adriana, eu gosto desse modelo aqui, a gente procura. Aí Não você tem entrega, problema. manda entregar pela Amazon, coisa assim? Não, Não, como é aqui que é faz assim? correio. Aqui é Sim, FedEx. legal, legal. Sim, Aí, sim. de lá para cá, só home office, só no Sim, website, sim. E agora o meu terceiro empreendimento aqui nos Estados Unidos que eu quero iniciar é um Airbnb, porque nós temos uma casa. Ah, você quer outra história? Nós Manda temos uma aí. casa. Aqui Só não história, falta história. história random, né? Uma casa na Flórida, em Melbourne, está Aonde essa ali? casa, Melbourne. Não E conheço. estava. Eu já fiquei ali em Boca Raton, não sei se você já ouviu Sim, falar, já se você conhece. sim. Não conheço assim, mas eu sei onde está. Uhum. E essa casa estava alugada para um acumulador compulsivo, que Aí. destruiu a Ou casa. seja, quase toda. Pelo amor de Deus, seu esposo não tá aí, não, né? Quase todo americano. Eu tô longe, então. Né? Sim, Assim, meus perrengues são tudo com ele. o americano tem muito isso, né? É porque as coisas são muito baratas, são muito. O dólar vale muito, assim, você consegue. Comida realmente é um pouquinho. Quem quer comer bem, aí você, né, No realmente é um pouquinho mais. restaurante é. Mas Um assim, pouquinho mais. roupa, celular, é muito barato. É muito. É assustadoramente assim barato, né? Sim, eu tava falando isso nos stories hoje. Não tem como comparar um poder de aquisição de uma pessoa aqui que ganha um salário médio e o poder de aquisição de uma pessoa que ganha um salário médio na Itália, por exemplo. Não tem Não comparação. tô... E Aqui você é fala da muito Itália, maior. imagina do Brasil. Sim, Nem... Então, isso é. Eu fiz a comparação com a Itália de propósito, porque o pessoal do Brasil fala, mas não, gente, aqui é surreal essas coisas. Então, é lógico que eles consomem muitos produtos, né? E aí fica, se você tem alguma tendência com esse problema, fica fácil de você fazer isso daí aflorar, eu acho, sabe? É verdade. E aí, Mas você não morou na Flórida, né? Nunca morou. não. Nós estamos reformando aos pouquinhos a casa que está ali em Melbourne e eu quero fazer um Airbnb. Legal. Legal Quero fazer um mesmo. Airbnb. Então agora eu vou começar a me interessar como que é para ser Não Airbnb. pode parar, né? Não, eu sou assim. Eu não paro de jeito nenhum. Mas você tem família no Brasil. Tenho Mas mãe, você pai. frequenta, assim, sei lá, de vez em quando vai lá ou não tem esse... É porque você é casada, tem duas filhas, aí então é tudo mais complicado, principalmente casada com militar, né? Não tem esses tempos assim tão livres assim, né? Mas você, de vez em quando, você vai no Brasil ou não? Então, eu vou para o Brasil. Agora faz um tempinho que eu não vou, porque teve a pandemia agora, teve né, todos esses problemas aqui. E a gente também estava em transição de carreira com meu marido. Meu marido se aposentou Ah, da legal. Air Force e agora ele trabalha para uma agência do governo. Essa transição aqui para eles é terrível. É igual eu largar a carreira minha lá na Itália e vir para cá.
entendeu? Mas é porque muda, tudo muda ou ele saiu de um local, assim, tipo, saiu sei lá, só uma situação, do exército e foi para a polícia, é isso mais ou menos ou não? Ou é apenas na mesma, no Então, mesmo segmento? no caso dele, ele conseguiu continuar a carreira, a mesma carreira que ele tinha dentro da Air Force. Então, dentro da Air Force, ele trabalhava com contratos. Então, todos os contratos que são negociados pela Air Force para comprar alguma coisa, para comprar serviços, para fornecer alguma coisa. E ele agora está fazendo o mesmo trabalho para uma agência do governo, uma agência do governo chamada DISA, que é a Agência de Inteligência Informática do governo. Então, no caso dele, ele conseguiu manter a mesma carreira. Mas, né, quando ele se aposentou, quem garante, né? E muitos deles não conseguem manter a mesma carreira. Então, aí é uma troca de carreira forçada, né? Depois de 20 anos que você faz aquele trabalho, você está naquele ambiente. Então, é bem delicadinho, assim, esse período aqui para eles. Para quem é militar, não precisa fazer concurso público, né? Como é no Brasil, não. É uma questão de provas ou não? Você sabe dizer, não? Não, é entrevista. Não tem aquele Não é concurso público, né? concurso, não. Não. Tudo isso é feito com uma entrevista só. Você aplica para aquele trabalho na agência e a agência que eu falo é a agência governativa, tá, gente? Não é a agência de empregos. E aí você faz a entrevista diretamente com eles e eles te contratam. É o governo mesmo que te contrata. Não é concurso público, não. Tem muitas suas seguidoras aqui, tá? Boa noite, você continua Elas são maravilhosa. maravilhosas, Edivardo. Elas são lindas, maravilhosas. Só tem gente massa me seguindo. É verdade isso, hein? Compartilha aí, pessoal, compartilha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está em Washington hoje. Sim. Como é que é Washington? Como é que é? É bom morar aí? É frio? Como é que é? Conta um pouquinho aí pro pessoal aí. Eu também não conheço. Então, é cidade grande. Eu não moro, porém, na cidade grande. Eu estou afastada. Então, uns 30 minutos para o sul de Washington, D.C. Então, o cenário que você vê aqui é o cenário da periferia. São aquelas casas grandes, as ruas arborizadas, os vizinhos que ninguém interfere no problema um do outro, não tem criança na rua. Como as minhas seguidoras falaram outra semana aí, não tem o carro do ovo, não tem. Mas eu acho que isso aí é uma dádiva morar num canto desse assim, porque é um canto mais silencioso, né? Você cria, os filhos podem, né, um pouco mais soltos ali, sem problema algum, né? Eu gosto e desgosto. Do lugar eu gosto, o lugar é bonito. A minha casa, eu amo minha casa. Tem essa vantagem das crianças saírem na rua e no playground. Mas as pessoas aqui são muito fechadas. Então você também se sente sozinha. Se você não tem uma comunidade brasileira perto, entendeu? Eu não tenho nem italiana, nem brasileira. Então, é isolante, se diz isso? Se diz assim? Te isola. Você fica bem isolado. Porque as pessoas não se interessam, assim, na vida um dos outros, não conversam, ninguém te fala bom dia quando você sai na rua, entendeu? Eu sou suspeito de falar porque eu sou programador. Então, assim, no inverno eu passo de 5 meses em casa sem sair de casa. Entendeu? Assim, então, eu sou desse ambiente, eu gosto disso aí, entendeu? Mas tem gente que dá pra ver que você é um pouquinho mais comunicativo, um pouquinho mais. Então, tem pessoas que né, não aceitam tão bem assim esse tipo de situação, né? Então, é que talvez eu tenha na minha mente essa imigração para a Itália, né? Porque a Itália não é. A Itália é diferente. A Itália, as pessoas estão prestando atenção na tua vida. Estão? Assim, opa! Elas sabem quantas vezes você saiu na janela. Meu Deus! Não. A última casa que eu morei com meu marido, né? A gente tinha um cachorrinho. Eu saí, às vezes ela fugia do quintal. Eu ia para fora para procurar, chamava Peg. Eu ia para fora para procurar a Peg e o vizinho da frente me apontava da janela. Ela foi por esse lado. Mas é então a vizinha, cadê você, Adriana? Tá com 3 dias e 2 horas que você não sai aqui na janela. Que estranho. Então. Mas você gosta de morar, tá feliz, assim, morando em Washington? Ou você pensa em sei lá... Não, eu quero sair daqui. Não? Não.
Eu me sinto muito sozinha. Eu quero ir para um lugar onde as pessoas são mais leves, mais acolhentes. E pelo menos às vezes que eu estive na Flórida, né, eu me senti assim, senti muito mais acolhida É. pelas pessoas. Assim, nas coisas mínimas, tá? Você Que vai um fazem diferença. sorriso, você entra no supermercado, um sorriso, você olha para uma pessoa, você troca um sorriso, um contato. Aqui é muito, muito pouco. Muito, muito pouco. Eu É. sinto isso. Eu, Sinto eu me essa. adapto mais a uma situação dessa aí. Eu também não gosto muito Você assim de gosta estar. mais. É porque eu Mas sempre olha fui. que talvez se você tivesse aqui, você não gostasse igual eu, porque todas as meninas que eu conheço falam, ai, que horror, meu Deus do céu, não vejo a hora disso daqui. É, todas elas. Mas eu acho que não, porque eu fui criado em São Paulo. Em São Paulo a gente nasce e morre e não conhece o vizinho. Assim, então, Uhum. é mais ou menos. Em Massachusetts também. Não, Massachusetts não. Boston também é mais ou menos assim. Então, assim, e eu já tenho essa criação, já, como eu sou programador, eu passo de semanas. A minha Ah, tá. conversa é assim com meus clientes. Eu já tenho já há 9 anos e acho que se eu peguei na mão assim de uns 3 clientes da minha vida toda foi muito. Todos os meus clientes são tudo online, são todos assim. Entendi. Não, e olha, que eu não pensava que eu ia ter um problema desse, porque eu, né, minha profissão, eu sempre me adaptei a todo tipo de cultura, mas aqui não gostei, não. Mas ele Mas trabalha do é home office? aqui, tá? É aqui. Não sei como é Silver Spring lá na comunidade brasileira, ou eu acredito que de si mesmo, a cidade, o centro ali da cidade, é muito mais metrópole. Então, deve ser diferente também. Não sei como é viver lá. Eu gosto de ir lá passear, mas eu não sei como seria Mas viver lá. hoje, pelo menos, nós temos, né, as redes para falar. E antigamente, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que não tinha nada, que não tinha nem como ligar para o Brasil, nem, né? Era bem Nós somos. pior. Né? Mas Era bem o seu pior. esposo hoje trabalha home office? Não, ele trabalha ainda na Graças a Deus. home Trabalha home office? office. Ah, então vocês Uhum. podem ir para Flórida. Vocês podem... Adoro. E eu acho tão engraçado que tem gente que fala pra mim, ai, não aguento meu marido em casa. Ai, eu adoro meu marido em casa. Eu adoro. Ele me ajuda, né? Eu preciso do apoio dele. Eu tô levando uma das meninas pra escola, outra menina pra clínica, outra menina não sei pra onde. E ele tá aqui me apoiando. Ele tá lá fazendo a janta, ele tava fazendo guacamole, Olha, ó. Uhum. oh! Cozinha bem? Cozinha bem o americano, viu? Nota 10. E como é o nome do maridão? Mas é que ele é internacional que nem eu. Ele já morou em vários países, então. Morou, assim, trabalhando, né? Sim, a vida militar, principalmente a Air Force manda eles para todos os lugares, né? Legal, Assim como eu encontrei ele na Itália, né? Ele morou em outro legal. lugar, então É, é que legal. legal, Mas, é legal, é legal. mas assim, cozinha bem, né? Cozinha bem e dá. Cozinha. Inclusive eu dou esse encargo para ele Ah, é? ultimamente. Você Enquanto ele ficou tá, na cidade de enquanto vida, ele né? tá bem com isso, eu faço outras coisas. Não tem problema. Legal. Mas, tipo assim, você tem. Voltar para o Brasil? Não. Isso aí tá fora da cogitação. Então, Edivaldo, voltar pro Brasil não tem sentido para mim, né? Não tem, eu tô totalmente estabilizada fora. Eu já estava totalmente estabilizada lá na Itália, né? Agora eu tô totalmente estabilizada aqui. Não tem nenhum motivo, só tem motivo para mim voltar lá para ver meus pais, que moram lá. Meu irmão já saiu de lá também, está morando em Portugal. Conheço também Portugal. Eu Já morei não, em você Portugal, acredita? já morei na Espanha, morei na Holanda. Conheço também um pouquinho. Mas Eu eu ainda gosto bastante. não fui para Portugal, eu não acredito nisso. Que eu passei todo esse tempo lá e não fui para Portugal, mas ainda não fui. Eu fiz um Ainda vou conhecer. mochilão em Portugal, que eu passava cada dia, eu pegava o método, né? E todo dia eu ficava numa cidade. Conheci Sintra, todo dia eu ficava numa Maravilhoso. cidade, dormia lá, conhecia, andava a cidade todo dia lá, no outro dia pegava o metrô, ia para outra cidade e passava lá. Conheci Portugal de Sintra a Lisboa. Melhor modo, né? Fiz, não sei se você já ouviu falar aquele caminho de Santiago do Compostela, já ouviu falar? Você fez A aquilo. Ai, pé, não acredito. Quanto passageiro eu não levei ali para fazer e não 46 fiz dias. também. Eu ia fazer com meu marido se ele tivesse ficado lá. A gente já estava planejando. Né? Mas é tempo ainda. Acho que foi uma das experiências mais, assim, mais impactantes que eu tive na minha vida. Muito, muito. Tem É que muita agora... história contando ali, né? Muito, né? Muito. Deve ser maravilhoso aquilo. Nossa. Quanto tempo você levou? 46 dias. 46 dias, é.
Eu fui na boa, fui devagarzinho, fui sem pressa. Tem gente que vai de carro, não, carro não, tem gente que vai de De bicicleta, tem gente que bicicleta, né? vai. De carro, Uhum. acho que de carro também. Não, de carro não. De carro você vai Mas assim, você vai tem várias formas de você fazer esse caminho. Eu prefiro mesmo de andar, caminhar. Por isso que eu gosto muito dos Estados Unidos. Porque no Brasil não tem essa condição de você tá andando ali. Aí é muito seguro também, ou como é que é assim, a questão da Muito segurança? seguro, muito seguro, muito seguro. A ponto de eu não tinha toda essa segurança na Itália. Na Itália Não? não é tão seguro igual aqui. Não, aqui é mais. Aqui é bem Mas você seguro nunca. mesmo. Você chegou a ser assaltado, alguma coisa assim, quando você morava lá? Não, não. Mas Roma é cidade grande, então acontece de roubar a motinho, a Vespa, né? Assalto na cidade é mais furto, né? Essas coisas assim, né? Assalto assim É, é mais difícil. furto. Tá, o meu apartamento tentaram entrar mais de uma vez, tinha a fechadura fechada, porque às vezes também eu ia trabalhar e voltava depois de dias, e aí a fechadura estava forçada. Nunca conseguiram entrar, mas Os sim, vizinhos tá teve ali, dia que tinha. sai fora. É, porque aí alguém vê e a pessoa corre, né? Mas Legal. sim, acontece. Roma, cidade grande, acontece. Aqui é mais seguro. Tanto ao ponto de a gente morar em casas de madeira, né? Já isso me aterroriza. Mas como assim, né? Casa de madeira, alguém dá um pontapé? Não sei, né? Mas todo mundo aqui mora em casa de madeira. E Aí tá eles. com furacão, essas coisas assim, não, né? Aqui não. Aqui onde eu tô, não. Nem chuva forte também. Temperatura Graças a média, assim. Deus, lá em Melbourne também nós estamos fora da rota. Ali na Flórida, que ali é mais fácil de acontecer, né? Mas estamos fora da rota. Uhum. Uhum. Temperatura assim, mais ou menos é frio aí, é um pouco mais quente, como é que é? Aqui as estações são bem definidas. O verão é bem quente e não tão abafado como é na Flórida, né? Claro. Mas é bem quente, bem quente. E o inverno, sim, neva. Não Quem neva tanto quer, quanto aí, mas neva. leva? Neva, neva. Os Quem dois quer últimos anos, conhecer, eu quero conhecer Washington, como é que faz é assim? Qual é a bonito, é dica que você bonito. dá? Fica no Que cidade assim que você centro, indica? fica no centro, vai ver os monumentos, fica no centro mesmo, fica no centro de Washington DC, vai ver os wharfs, né? Tem os que são os portos, tem dois principais, um com a roda gigante, que é o National, e tem um perto do monumento de Washington. Vai ver os museus que são todos de graça. Tem o Sério? Smithsonian, você quer mais que o Smithsonian? Tem o zoológico, tem o museu de todas as regiões do mundo, tem o Museu da Aviação, que é maravilhoso, maravilhoso. Tem o passeio de barco no Potomac, é muito lindo também. Dá para você ir de um porto para o outro com o barco, numa, é, num passeio cenográfico, chama? Como fala isso em português? Cima, cinematográfico, não? Cinematográfico, isso. Bem bonito aquilo também. E vem na Semana das Cerejeiras. Que a Qual época gente do ano? é geralmente é meio de abril, que a Certo. gente, a Aí, gente acabou de ter. quando Meio de é que acaba, abril, quando é que começa o inverno e acaba o inverno? quando começa o inverno, outubro já está começando, né? Outubro já está ficando frio. Outubro já está ficando frio, vai até fevereiro. Então mais ou menos como é É, em Massachusetts também. é. Abril já começa a ficar mais delicado o tempo. E aí tem a abertura das cerejeiras, né? Que eu falei para você, o Cherry Blossom, que eles chamam, que são árvores que foram doadas, os japoneses doaram para os americanos, né? Para Washington DC. Estão todas plantadas no centro de Washington. É um espetáculo, é lindo. É lindo. O Cherry Imagino. Blossom é lindo. Imagino. É uma das coisas que eu mais gosto aqui é o Cherry Blossom. Um dia, quem sabe, eu vou conhecer aí eu sempre tive muita vontade, mas devagarzinho no seu tempo, eu trabalho muito também, a gente sabe que a gente trabalha muito, mas um dia dá certo. Adriana, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu te pedi uma hora, nós já estamos já com uma hora e pouco já. Eu sei que Isso. quem não sabe, uma hora nos Estados Unidos é assim, para você conseguir de uma pessoa, é quase que
É um milagre. É complicado. Ou é trabalhando, ou é com a família, ainda mais se você que tem filho pequeno. Tem alguma consideração assim, final, alguma dica, alguma coisa que você queira ressaltar para a gente poder aí finalizar, para poder liberar o seu tempo aí para você voltar para o que especialmente você quer assim, dizer? Tem alguma dica que muitas. você acha que você deixou de esquecer, ou, alguma coisa assim que você esqueceu de falar, tem alguma coisa que você queira ressaltar, não? Ah, Mandar uma alô aí. posso dar uma dica a respeito, então, das crianças Pode ficar à especiais? vontade. Para quem tem filhos especiais, tem muita gente no Brasil que quer mudar nos Estados Unidos, inclusive, por causa. Para não perder tempo e procurar logo os serviços da prefeitura, onde quer que você vá. Porque os serviços aqui são muito bons, eu tenho um testemunho excelente a respeito dos serviços que são oferecidos pela prefeitura. Depende do estado em que você está, eles são melhores, eles são piores. Aqui foi o que mais me ajudou. Eles me ajudaram assim, a me treinar como mãe de criança especial e também ofereceram para minha filha todo o suporte que ela precisava. E não precisa de diagnóstico. Então, é a primeira coisa. Muita gente fica esperando um diagnóstico, entendeu? Então, aí tem que fazer todo o processo, plano de saúde, ir no médico. Não, a primeira coisa é ir procurar os serviços especiais da prefeitura. Quando você suspeitar, se você já procura já que qualquer suspeita. O filho chegou com 1 aninho, não tá falando, não tá começando a falar, não tá falando as palavras, não tá começando a andar, já procura. Já procura a prefeitura, pede uma avaliação. Mas você tem sorte, assim, sabe, de estar nos Estados Unidos, porque se no Brasil é bem mais complicado. Sim, eu sei. Na Itália também, na Itália é melhor do que no Brasil, mas também é burocrático. Então aqui é melhor do que os dois. Poxa, tá ok então. Muito obrigado pelo seu tempo aí. Me desculpa qualquer coisa aí, tá bom? Imagina, Edivaldo, foi ótimo. Muito obrigada a você pelo convite. Quando você quiser voltar, sinta-se à vontade aí. Você aqui vai estar sempre aberto. E eu vou te chamar mais vezes. Eu vou te chamar uma próxima vez, com um pouquinho mais calma. O convite foi meio que em cima da hora. Até agradeço demais você ter aceitado. Muito obrigado mesmo. Eu fico feliz de ter conseguido aceitar. Sim. Você falou que meu esposo tem que ver aí, a graça dele conseguiu, né? Mas deu certo, tá bom? Muito obrigado mesmo. Boa noite. Manda um abraço aí pro maridão aí. Manda um alô aí pros seus pais, pra sua família aí. Um beijo pra todo mundo, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Pra vocês também. Obrigado a todos. Tchau, Adriana. Até a próxima. Beijo, tchau, tudo de bom. Pessoal, vocês viram aí? Que história, hein? Eu falei que hoje ia ser, né? Então, vocês viram aí, ó. Quem quiser aí, segue lá, a Adriana lá. Eu vou deixar o link dela aqui fixo aqui no Instagram, tá bom? Então, eu achei muito legal. Quiser alguma dica de alguma coisa, você pode procurar lá. E mais uma vez, obrigado a todos aí. Compartilha essa live aí, pessoal, para que a gente consiga alcançar mais pessoas e fazer desse canal aqui um canal muito grande, tá bom? Então, um beijo para todos vocês. Agradeço a presença de cada um. Até amanhã, a próxima live. Tchau, tchau, pessoal.